Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar esse redesign de logo, que na verdade não é um redesign, ele é mais um refinamento de um logo que um amigo trouxe para mim, porque ele tinha que apresentar esse logo ali no mesmo dia. Então eu fiz um refinamento dele, eu não fiz a concepção da ideia do zero. Ele me entregou esse logo pensando no que eu podia melhorar para ele. Por alguns motivos, né, eu não fiz a criação do zero para ele. Primeiro, desses motivos, né, porque eu fiz esse logo no mesmo dia. Ele precisava apresentar aí para alguns patrocinadores, né, para alguns sócios, e ele precisava de algo rápido. Só que tava um tanto amador, claro. Né? E ele pediu para essa força aí para mim, então eu fiz esse refinamento que eu vou mostrar aqui para vocês todo o processo. Bora lá! A primeira coisa, né, foi o logo enviado aí para mim, que na verdade ele é a representação de um capelo de formatura, né, consequentemente representando aí uma instituição de ensino, certo? Depois disso eu passei a fazer o diagnóstico técnico, né, desse logo aí. O primeiro ponto que me incomodou foi essa representação do tassel, né, do capelo, que para mim gerou um desequilíbrio. Pensando, né, vocês vão entender mais para frente, nas aplicações desse logo, onde, né, seriam os pontos de contato, onde esse logo seria visto. Outro ponto que me incomodou bastante foi esse aqui, a parte de cima dele ser linear e a parte de baixo dele ser sólido, preenchido, né? Então ele tem esse desequilíbrio aí de pesos, né, visuais aí. Então a primeira lapidação que eu fiz aí foi criando um grid modular de 7x6. E eu já percebi aqui que ele não se encaixava dentro desse grid, né, as formas dele aí. Pode ver aqui que sobra espaço na lateral, sobra espaço aqui nessas laterais aqui também. Primeiro eu fiz o teste em contorno, eu falei, vou deixar tudo em contorno. Fiz a remoção do tassel aqui e eu falei, bom, em contorno fica muito sutil também, né? Fica muito leve, exageradamente leve. Então eu fiz a versão em preenchimento, né? A versão aí preenchida dentro desse grid modular. Pode ver como ele acompanha os limites ali das bordas desse grid. E depois disso, eu fiz uma redução dessa forma. Observa aqui que a primeira, né? O primeiro grid modular que eu fiz aí, eu fiz ele dessa forma aqui, o preenchimento. Porém, eu fiz um refinamento nesse outro refinamento, né? Eu fiz uma lapidação adicional aí. Eu dividi ao meio, né? Como vocês podem ver aqui nessa linha rosa, eu dividi ao meio para que ficasse um pouco mais fina essa parte de baixo. Vou mostrar o porquê. Porque eu queria que sobrasse mais espaço pensando nesse logo reduzido. Porque vocês vão também entender mais para frente ali, os pontos de contato deles são possivelmente um aplicativo, o site, o favicon, né? Ou seja, ele vai ser visto de maneira minúscula em algumas aplicações. Então, poderia ser que esse logo aqui, né, o anterior, esse refinamento anterior, quando reduzido, não mostrasse que são dois elementos separados e parecesse um único elemento ali, tá? Eu até estou mostrando aqui para vocês, né, alguns testes dessa redução e observe como o meio desse último aqui, né, quanto mais reduzido, menos visível fica. Então eu fiz aqui alguns outros testes, né, que eu achei muito poluídos, muita informação. Normalmente a gente vai jogando ideias ali dentro do Illustrator até chegar numa concepção razoável, né? E por que eu cheguei nesses resultados? Por causa dessas inspirações aqui, desse conceito de pesquisa aqui, que é a blockchain, né, dentro do universo aí das criptomoedas. Observe como eles fazem uso dos cubos, losangos, né, formas geométricas em geral. Então, depois de ter feito essa segunda lapidação, eu arredondei os cantos. Observe aqui, né, que eu arredondei todos os cantos aqui para não ficar esses cantos pontiagudos, né, que normalmente traz uma mensagem um pouco mais agressiva. E vamos falar aqui um pouco da tipografia, né, porque depois de ter mexido no símbolo, eu comecei a mexer um pouco na tipografia também. Essa aqui é uma foto do que ele me mandou. Observe como parece que a palavra instituto está muito mais para a esquerda e a palavra cripto muito mais para dentro. Porém, não tá. Se você for fazer o alinhamento automático. Então, observe aqui, ó, o autoajuste, o alinhamento automático. Veja como parece que a palavra instituto está muito mais para a esquerda. Por que isso? Ó, tá alinhado automático, nos limites aqui. Mas se você observar, a letra C é redonda e o I é reto. Ou seja, sobra esse espaço aqui que causa essa sensação. Então é necessário estar fazendo um ajuste óptico. Vou mostrar aqui para vocês a diferença. Esse aqui ainda é o com autoajuste. Coloquei ele maior para vocês notarem como parece que a palavra cripto
né, tá fora, não tá alinhado. Aqui na versão reduzida a mesma coisa também, né? De novo eu tracei a linha aqui para vocês entenderem como tá no ajuste automático. Agora veja a diferença do ajuste óptico. Eu passei a letra C um pouco para fora ali, mas olha na versão reduzida, por exemplo, como parece que isso tá alinhado. Às vezes você não pode ficar utilizando os recursos automáticos do software, você tem que trabalhar um pouco no olho, na percepção. E aqui eu resolvi ajustar essa tipografia, porque eu não fiquei satisfeito com essa palavra instituto em caixa baixa e a palavra cripto em caixa alta, tá? Então eu comecei a fazer alguns testes aqui de pesos, né? Ou seja, negrito ou mais tecnicamente, né? Bold, semi-bold, medium, light. Então eu resolvi fazer alguns testes aqui. Peguei essa fonte Acumin, Variable Concept Wide. Aí eu peguei ela, a Concept Wide Medium e a Light para trabalhar, tá? Ó, observe aqui, ó, vários testes, eu fui testando, né? Coloquei tudo no peso medium, tudo no peso light, depois eu coloquei metade light e metade medium, e eu fui testando isso, principalmente porque tem variações disso dependendo do contraste, da cor do fundo. Quando colocado isso em fundo escuro, parece que está mais espesso, parece que está mais grosso isso. Observe aqui, por exemplo, é o mesmo peso, mas olha como parece que aqui no branco ele tá mais grosso, né? As letras estão mais grossas, mais robustas, tanto da palavra instituto quanto da palavra cripto. E então eu escolhi, deixei, né, tudo em caixa alta, tanto a palavra instituto quanto a palavra cripto, certo? E fiz o arredondamento dos cantos também dessa fonte, dei uma personalizada nela, bem sutil, né? Como eu disse, foi tudo muito rápido. Eu fiz isso em algumas horas. Normalmente o trabalho de desenvolvimento de logo é de pelo menos uma semana no mínimo, né? Para estar criando aí pesquisa, conceito, para sair do óbvio, para não utilizar elementos clichês. Então, vamos fazer aqui a junção desse símbolo que eu mostrei primeiro com a tipografia que eu finalizei. Aqui, né, um desenho mais técnico, eu fiz as proporções, né, entre o símbolo e a tipografia com base no símbolo. Eu utilizei a base da altura do símbolo. Se vocês observarem aqui, a altura do símbolo vezes 2 é exatamente a largura aqui da palavra cripto. Aqui na palavra instituto, eu multipliquei, né, a base por 1,5 apenas, para também não ficar exatamente do tamanho da palavra cripto, mas também não ficar muito menor, tá? Aqui na versão horizontal eu utilizei tudo do mesmo tamanho, que é uma versão que está sendo aplicada no site, né, do Instituto. Então é basicamente isso. Aqui a separação também do símbolo para tipografia, o que eu fiz? Eu dividi a altura da base por 3. Então esse é o espaço que eu utilizei aqui. Para separar a palavra instituto da palavra cripto aqui no meio, eu dividi a base por 10. Eu também fiz uns testes da divisão disso por 6, que eu também gostei, dependendo da versão, né? Eu tive que fazer essa separação para a versão escura e para a versão clara, porque até nisso causa, né, aquela impressão de que está mais longe, de que está mais perto. Parece que na versão preta fica muito mais perto utilizando apenas 10. Vou mostrar aqui para vocês. Então esse aqui acabou sendo o resultado final. Coloquei aqui o nome da fonte que foi utilizado em cima e embaixo. Pode ver que na versão de fundo claro eu utilizei um peso maior, e na versão de fundo escuro, como naturalmente ela já parece mais densa, eu utilizei um peso menor. Aqui, né, para vocês entenderem um pouco aí da aplicação em cores, né, as versões para fundo escuro, para fundo claro, e aqui eu coloquei uma aplicação, né, numa landing page, numa página e no site mesmo, que pudesse ser aí o site futuro dele também. Observe ele como que ele fica aqui, ó. No topo pode estar também a versão toda horizontal, né, 100% horizontal. E por último, né, indo um pouco mais além, ele não tem esses planos, né, não sei hoje, mas quando ele me passou isso não tinha mencionado isso, mas eu pensei nessa possibilidade a respeito aí de fazer parte de um aplicativo. Observe como o ícone conversa com todos os outros aplicativos ali de maneira muito harmônica. Então, basicamente foram essas as lapidações aí que eu fiz. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários também se você faria algo diferente, se tem alguma coisa que você não gostou, tá? Eu posso mostrar aqui para vocês também, ó, todo o processo aqui, ó. Olha quantos testes foram aqui. Para vocês eu mostrei só o básico, mas foram muitos testes. Eu fui duplicando, testando, não gostando de algumas versões, de alguns pesos, até, ó,
coloquei aqui, ó, que ficou muito distante, por exemplo, aqui com dividido por 6, né, a base da altura. Aqui eu também descrevi isso, né, que eu não gostei ali porque ficou exatamente muito distante. Aqui, dividido por 10, ficou muito próxima, ou seja, eu acabei usando o dividido por 6 para a versão de fundo escuro e o dividido por 10 na versão em fundo claro. E observe como mesmo assim ficou equilibrado, ó. Depois disso, eu fiz a junção disso aqui, ó, e não parece que um está mais distante que o outro, né? Que tem essa diferença, justamente porque as cores, os contrastes causam essa percepção. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.